Eu gosto muito de livros que são convidativos. Parece que está ali a acontecer a história e de alguma maneira nós estamos dentro da história. Parece que estamos ali, que estamos ali presentes na história, que aquilo está a conversar connosco de alguma maneira e que estamos a acompanhar o que está a acontecer e estamos meio a ver o que é que aquilo vai dar e ali dentro, de alguma maneira, tipo, a falar para o livro a falar para nós, e nós. Um livro, houve lá um exemplo que me lembro muito bem, que era um rapaz que estava muito apaixonado. E então ele estava loucamente apaixonado por uma rapariga que era casada. Ou era casada ou estava noiva. Foi assim, pronto. Mas não estava só a namorar, estava mais do que isso. E ele estava muito apaixonado e depois um dia ele conheceu o marido ou o noivo dessa tal rapariga. E ele começou a gostar muito dele também. E a história é na primeira pessoa, ele a contar, a refletir o que é que ele sente, isto e aquilo, e nós vamos acompanhando a história através dele. E é muito interessante ver que ele começa por dizer que o noivo também era muito fixe, então ele gostava muito. Era o homem da mulher pela qual ele estava apaixonado. Então, o que se passava era toda uma confusão mental. Ele estava a ser levado pelos sentimentos e pelaquela coisa dele e estava a achar que era o homem que estava a ir mudando, mas não, ele é que estava a ser levado por aquilo que estava dentro dele e por aquilo que ele sentia pela mulher e só pelo facto da mulher estar comprometida com aquele homem. Então aquele homem já não era assim tão fixe, mas toda essa coisa é muito interessante. E se calhar outra pessoa pode ler e ver essa perspectiva de que afinal ele começou a não gostar, não sei, pronto. Mas acho muito, muito interessante isso, quando, não sei, de alguma maneira, parece que nós estamos ali a falar com eles, olha, não é isso, não é isso, dá muita vontade de dizer, ei, para aí com os dois, gostava muito de estar com os dois, começou a criar uma grande amizade com ele, e o senhor rapaz era incrível, e isto e aquilo, e ele começa a elogiar muito ela, mas também ele. E depois, à medida que a história vai avançando, ele começa, parece que ele começa a gostar cada vez menos dele, afinal ele já não era assim tão fixe, isto e aquilo, até chegar ao ponto em que ele o odeia, o marido da rapariga pelo qual ele estava apaixonado. É muito interessante ver como é que ele vai do ponto em que ele o adora, ele era incrível, até ao ponto em que afinal ele é horrível. Mas aquilo não é de um momento para o outro. E ao ler aquilo, nós podemos pensar assim: olha, não é nada disso. Tu não estás bem a ver as coisas. Porque não é que o homem, coitado, não era incrível e esse aqui passou a ser horrível, só que eu acho que ele começou a ver cada vez mais, mas dá muita vontade de saber. E ela? Qual a perspectiva dela? O que é que ela iria dizer? Ela estava a perceber o que é que estava a acontecer? O que é que era. O que é que ela realmente achava dele? Assim, muito interessante. Também gosto muito, muito disso, de quando é só uma personagem e nós só sabemos através daquela personagem e dá muita vontade de saber também então a outra, mas não se sabe. E é fixe ficar naquela coisa de não, é só isto. Mas aquela vontade de, sabes? Pronto, acho muito interessante. E outra coisa de, sabes, como é que uma coisa se liga com a outra, acho muito, muito interessante. E havia uma parte num livro que eu ainda estou a ler que uma mulher casou-se com um homem, mas ela não se sentia nada atraída por ele. Ou seja, não vai dar, né? Mas é isso, muito resumidamente. Ela não se sente atraída por ele, pronto, não vai. E, só que foi um casamento arranjado, lá está. E o homem é um trabalhador, honesto, isto e aquilo, tem muitas virtudes. Só que ela não sente nada por ele, pronto, enfim, era muito fixe ela ser uma grande amiga dele. Casar com ele, não. E é muito. Há uma parte que ela diz:
se ao menos ele me batesse ou fizesse alguma coisa horrorosa, se ele não fosse aquele bom homem que era para ao menos eu odiá-lo com alguma razão. Achei muito incrível essa parte. E fez-me lembrar uma amiga minha que uma vez também estava a falar dos pais dela e estava-me a dizer: Ivânia, não sei explicar, mas eu não gosto de estar com eles, não gosto muito deles. Só que não houve ali assim nada de grave, sabes? E às vezes, muito resumida a história, óbvio, às vezes até me apetecia que tivesse havido ali assim uma coisa grave, que eles fossem assim mesmo claramente maus, que aí eu tinha toda a razão para nunca mais falar com eles, cortar relações com eles e isso. Mas quando não é assim tão mau assim, parece que uma pessoa ainda se sente pior, porque não foi grave a situação, não é para tanto. E nesta história, coitada, dá uma pena dela e dá uma pena dele, porque o homem não... E ela também, ela fala dele, ela diz que ele mete-lhe impressão, mas ele não faz nada para isso. Ele é fixe, só que dá-lhe agonia, né? Porque ela está casada com ele. E é muito interessante também pensar, olha, ainda bem que já não existe essa coisa de casamento arranjado, não sei o quê. Mas, será que não existe mesmo? Será que agora, em vez de serem os pais a arranjar o casamento para os filhos, será que não estão a ser também um bocado as pessoas a fazer um casamento arranjado para elas próprias? Ou seja, é complicado mais a situação, tipo, porque dá jeito, porque tem estas características, porque acho que isto encaixa com isto, e não, se calhar, a pessoa em si como um todo. Às vezes também parece um bocado, ou seja, ainda pior, quer dizer, às vezes a pessoa, já está? Já. Às vezes a pessoa perde a autonomia e nem se apercebe disso. E ainda outras vezes as pessoas deixam que seja... Vai parar esta coisa? As pessoas deixam que sejam os influenciadores, os entendidos das relações, os sei lá o quê, que lhes arranjem a pessoa. Muito indiretamente, assim, muito subtilmente, como que... Assim... Se tem estas características, é ele. Se tem estas características, foge. E assim, de uma certa maneira, ali muito bem camuflado, parece que é, na mesma, outra pessoa, desconhecida, que te está a mostrar quem é a pessoa que tu deves arranjar, tá? Ou seja, arranjar a pessoa para ti. Mas de uma forma assim muito abstrata, assim, umas coisas... que depois não tem, na vida real não é assim.